Tudo bem, deu certinho. Beleza, deixa eu te falar. Eu vou pedir para você ler os negócios porque eu não sei do meu óculos. Tá bom, eu leio para você. Com o maior prazer. Boa noite, quem foi entrando. Sejam Boa bem-vindos. noite. Essa é a live da nossa célula, que é toda quinta-feira aqui na nossa casa. Só que a gente está transmitindo ao vivo a nossa célula, porque ainda estamos com restrições para reunião. Mas em breve, em nome de Jesus, estaremos reunidos presencialmente novamente. E nesse momento a gente tem a oportunidade de estar levando também a palavra do Senhor a outras pessoas que não têm a oportunidade de estarem aqui conosco. Talvez não tenham, moram longe, nem sabia que tinha célula aqui em casa. Às vezes, muita a paz, Nelly, Deus abençoe. Boa noite a todos. Que a gente tem essa célula aqui, é uma célula recente, mas eita, joia! A gente tem essa célula na nossa casa e se vocês, numa quinta-feira dessas, vocês quiserem vir, estão todos convidados, serão todos muito bem-vindos. Será um prazer receber vocês aqui conosco para a gente falar do Senhor, falar da palavra dele, glorificar ele, tá bom? Estou esperando vocês presencialmente qualquer dia desse. Antes da gente começar a célula, eu queria falar que hoje é aniversário de uma pessoa muito especial, que é o do nosso pastor Antônio Carlos. Então, mesmo que ele não esteja vendo, eu queria deixar aqui o parabéns para ele, que Deus continue abençoando a vida dele, que Deus continue ungindo ele, usando ele grandemente, como ele tem sido usado em Ipatinga, em outros estados e até internacionalmente pelo YouTube. É um pastor ungido. Quem tem a oportunidade de conviver e que conhece o pastor Antônio Carlos sabe o tanto que é um pastor dedicado, amoroso, um pastor que faz com amor a obra de Deus. E nós que somos rebanho dele, temos muito orgulho dele, temos muito orgulho dele. Somos muito felizes por poder chamá-lo de pastor. Então, eu queria deixar aqui só essa singela homenagem a ele pelo dia dele, pelo aniversário dele. Que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dele, a família dele e o ministério também. Amor, sobre o que nós vamos falar hoje? Qual que é o nosso tema de Hoje a hoje? gente vai falar, lembrando da Páscoa, né? A Páscoa foi final de semana passado, então a gente vai abordar o tema da Páscoa. A célula anterior foi sobre esperança, né? E hoje a gente vai tocar em a paixão de Cristo. Amém. Né? Não a paixão, a morte na cruz, mas a paixão em Cristo. Né? Amém. E antes disso a gente vai fazer uma oração, né? Vamos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar falando mais da tua vida, da tua palavra, Senhor Deus, Amém, podendo Senhor. levar, Senhor Deus, Pai as querido. pessoas um pouco mais da tua existência, Senhor. Sim, Senhor. Abençoa, Senhor, essa reunião, mesmo sendo essa reunião através de meio eletrônico, essa live. A gente pede a tua presença, Senhor, em cada casa, em cada lar, em cada família Cada um aqui nesse momento, representada, Deus. Deus. Trabalha no Coloca teu Espírito Santo em cada residência, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Então, para começar, como eu estou sem óculos, né? Eu conversei com a Andreise já. Marcos 31 a 37? Não. 31 a 38. Marcos 8, 31 a 31 38. a 38. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma?
Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém. Amém. Esse é o nosso texto Amém. base de hoje. Então, Glória a Deus pela... né, a gente vai estar discorrendo sobre isso e a gente vai ter algumas revelações pascuais. Né? A primeira delas... Deixa eu só falar, Anderson, que a célula de hoje foi escrita pelo pastor Felipe. E depois a gente vai disponibilizar o texto lá no na grupo nossa da célula. Tá, então hoje a gente vai até essas revelações pascuais, né? E a primeira delas é que Jesus não sofreu apenas dor física, mas também dor emocional, né? E essa dor emocional, inclusive, qual da rejeição. Amém. Tá? A gente não pode jamais desprezar essa dor emocional, essa dor da alma, dor do espírito. É certo que algumas dores podem ser maiores do que a dor física. Né? Isso é um fato. A gente, ainda mais na sociedade que a gente tem hoje, tão atribulado do jeito que a gente vive. Né? Então, o tempo que a gente está vivendo hoje, a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, muito da nossa saúde emocional, para a gente poder conseguir evitar doenças. Né? Muitas vezes essa dor emocional, ela realmente é maior do que a dor física, que infelizmente tem pessoas que praticam até atos contra o próprio corpo dela, que é templo do Espírito Santo, mas para aliviar a dor emocional, elas praticam praticando dor física no corpo para aliviar a dor emocional. Isso é muito triste. Pois é, e a medicina já sabe, né, que várias doenças hoje têm causa, ou tem pelo menos um pano de fundo, a dor emocional. Né? Quando a pessoa não está bem no seu interior, o corpo pode ter uma baixa de imunidade, né? Abre uma porta para vírus, bactérias, fungos, e a dor emocional tem que ser levada muito a sério. Né? A dor emocional... Câncer, eu lembro quando a minha mãe faleceu de câncer, e quando ela ficou doente, eu fui na terapia, e a psicóloga falou comigo que o câncer é a doença do não falar, da pessoa que não fala o que sente, que guarda os sentimentos dela, que não se expõe e que não resolve os conflitos e os problemas internos. Muitas vezes o câncer é uma doença que ela pode ser causada pela angústia que a pessoa tem. Pois é, e essa dor emocional é muito séria. Ela pode evoluir para uma ansiedade, para síndrome do pânico, depressão, igual você falou. Né? E, igual você comentou também, a ciência já comprovou várias vezes que essa dor na alma, ela pode aparecer como resultado dessa dor da alma, pode aparecer o câncer mesmo. Já está comprovado. A gente tem que cuidar, né, da gente. Doenças de estômago, muita gente tem úlcera gástrica, que é emocional, tem doenças de pele, que são emocionais, doenças que começam na mente e passam para o corpo. E essa dor emocional, ela é tão real, mas tão real, que se a gente voltar no texto da Bíblia, né, você vê lá que Jesus sofreu tanto com a angústia dele, na hora que ele estava orando, que ele suou sangue. Né? Ele estava orando, angustiado, e chegou a suar sangue. Você tem noção o que é suar sangue? O grau de agonia, né? De agonia mesmo. Eu estava procurando até essa palavra. A agonia que ele estava sentindo, né, para poder suar sangue. Ele sabia o que aguardava ele. Pois é, ele sabia o que aguardava ele. Ele sabia que estava vindo uma morte na cruz. Ele sabia que ia ter a fuga de todos os seus amigos, seus seguidores. Ele sabia que ia ter traição, né, de um membro próximo da equipe dele, né, com um cargo, vou falar um cargo, né, alto no ministério dele, né, de confiança. Tinha um amigo muito próximo que negou ele, né? E aí a gente vai acrescendo. O povo de Deus, né? Lá os israelitas, eles viraram as costas para Jesus, né? E deixaram de reconhecer o ungido de Deus para poder pedir para libertar um assassino. Né?
o tamanho da angústia. Ele veio aqui para poder salvar a gente. Ele veio para poder dar a vida pela gente. E, infelizmente, acabou. Infelizmente, na época, mas felizmente para a gente, né? Ele acabou sofrendo tanto, Porque né? era o plano de Deus, né? Era o Jesus plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. tudo isso, mas ele sabia que tudo tinha um propósito, ele não desanimou. Mesmo diante de, ele sabia pelo que ele ia passar, ele sabia que o tanto que ele ia sofrer, que ele ia ser afastado de Deus, porque como ele levou os nossos pecados na cruz, os nossos pecados afastaram Jesus de Deus até o momento em que ele morreu. E ele sentiu toda essa agonia por nós, por amor à nossa vida. E ele não desistiu do plano de Deus, por mais que o diabo tentou ele, tentou no deserto, usou Pedro para tentar ele, ele não desistiu do plano de Deus. E aí a gente vai entrar no tópico 2 aqui, que já aborda isso daí, que Jesus ensinou claramente que ele ia ressuscitar. Né? Aí o verso 32 do texto que a gente leu fala abertamente, Jesus fala abertamente para Que ele ia os morrer, discípulos deles. Né? Aí Jesus, ele ensinou, ele advertiu sobre o que ia acontecer com ele. E assim, a gente lendo até meio óbvio. Né? A gente fala assim, poxa, mas os discípulos não deviam ter desanimado e entrado em pânico. Eles já sabiam, Jesus sentou com eles lá e explicou direitinho, pessoal, eu vou morrer, vou voltar. Imagina Jesus te dando essa aula, ele sentado do seu lado. Aí, de repente, na hora que cumpre a primeira parte, que ele é crucificado e morre, você entra em pânico e sai correndo, né? Jesus Mas estava preparado, né, para a tribulação. Ele estava preparado. Quando ela veio, ele aguentou, ele passou por tudo calado, sem reclamar, mas os discípulos não estavam preparados. Por mais que eles tivessem sido advertidos, por mais que Jesus tivesse falado com eles o que ia acontecer, eles não estavam preparados. isso aí a gente pode explicar com uma única palavra, que chama medo. O medo trava a gente, né? O medo é um inimigo assim poderoso que a gente tem. O medo, assim, muitas vezes pode fazer a gente ficar cego, faz a gente se cegar mesmo. E certamente foi isso que aconteceu com os apóstolos, né? Com os discípulos de Jesus. Eles ficaram com tanto medo, tão apavorados, aterrorizados, que ficaram cegos. E aí, quando você tem esse medo exacerbado dessa forma, o que acontece? A gente não consegue nem lembrar daquilo que a gente aprendeu. Trava, parece que dá um curto-circuito no cérebro da gente. Né? Verdade. Mas aí a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que ser forte, a gente não pode temer, né? E a gente tem que lembrar de todos os ensinamentos que foram dados para a gente, né? Aí a gente pega o mundo de hoje, a crise está instalada no mundo. Né? Não tem como a gente não comentar sobre a crise que a gente está vivendo hoje. A crise está instalada no mundo. Tá? Essa loucura de a gente não sabe o que vai acontecer. E é muito fácil a gente ter medo. Né? A gente está em casa, a gente liga a televisão no noticiário, é só morte e coronavírus e essa confusão toda. E a gente acaba ficando apavorado também, porque o que está sendo vendido é pavor para a gente, né? Mas a gente não pode esquecer nunca qual que são as palavras de Jesus para a gente, né? Ele disse que a gente ia passar por aflições, mas que a gente deveria ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Amém. Então a gente não tem que ficar escutando lorota de colega, de amigo, de parente, de programa de televisão. Não, a gente tem que ter fé naquele que morreu na cruz pela gente. A gente tem que ter Amém. bom ânimo, a gente tem que ter confiança. Jesus nunca, 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 nunca ele te fez uma promessa lá atrás, ou atualmente, ou até promessa futura, que ele não cumpre. Jesus ele tem uma palavra só, ele cumpre. E se ele falou, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Esquece Deus, Globo News, CNN, G1, R7, esquece isso. e Deus é fiel à palavra dele, né?
Deus é fiel às promessas que ele colocou lá na Bíblia pra gente. Ele é fiel a essas promessas. Verdade, tudo que Deus promete, que Jesus promete, se cumpre. Tudo que ele prometeu se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Deus Amém. é, Deus é perfeito, né? A gente tem que ter certeza da nossa salvação e a gente não tem que temer nada. Jesus prometeu que a gente vai ser salvo, ele prometeu que a gente vai passar por aflição, mas que a gente vai vencer, então a gente tem que ter esperança, né? Poder dar Amém. uma lida para mim, por favor, Apocalipse. Qual capítulo? 3, 10 a 12. 10 a 12? Isso, curtinho. É porque está dentro disso daí que a gente está conversando. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém. Então, isso aí entra no que a gente está falando. A mensagem é muito clara. A gente tem que perseverar. A gente não tem que Amém. ficar agonizando no sofá e com medo. A gente tem que ser perseverante no que Deus falar com a gente. Sabe se o dia de amanhã vai existir, a gente nem Pois sabe se a gente é. vai ser arrebatado essa noite. A gente tem medo de um monte de si que pode nem vir acontecer, né? Pois é, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que guardar as palavras do Senhor e perseverar. Não tem outra, não tem uma fórmula mágica. É isso aí que a gente tem que fazer. É muito simples. A gente tem que ter confiança em Deus, a gente tem que manter a nossa esperança alta, a gente tem que ter confiança e perseverar nisso. Né? A Eu gente... sei que a gente fala assim, a gente tem que confiar em Deus, mas é uma coisa muito difícil a gente entregar. A gente fica muitas, eu não sei, acho que mulher é mais, a gente fica pensando muito em vários fatores, várias coisas, formulando ideias, pensando no futuro, pensando em fazendo listas, fazendo várias coisas. Eu acho que para mulher isso é mais complicado, essa questão de entregar. Nós somos, pelo menos eu falo por mim, eu sou um pouco controladora com as coisas, eu quero ter tudo do jeito que eu programei. E a ansiedade toma conta do meu coração e eu não estou conseguindo descansar no Senhor, eu vou para o joelho. E eu oro, eu peço a Deus para que Ele me ajude a entregar e me ensine a entregar e a confiar em Deus. Para que Ele me ensine que só Ele pode mudar as coisas, só Ele pode determinar os acontecimentos e que eu preciso viver na dependência dEle. Então, se a gente tem dificuldade de colocar, de confiar, de depender de Deus, de colocar nas mãos de Deus, né? Toda a nossa ansiedade, vai para oração, vai para conversa com o Espírito Santo, ele está ali do seu lado, esperando só você falar com ele. Fala com Deus, o tanto que você está angustiada, o que te angustia. Eu fiz uma uma, um jeito de orar essa semana que me ajudou muito. Eu não estava conseguindo falar. Às vezes eu fico tão assim, me sentindo sufocada, eu não consigo me expressar. Aí eu escrevo, eu acho mais fácil escrever. Então, eu coloquei no papel uma carta para Deus. Eu fiz uma carta para Deus e ele acalmou meu coração com aquilo. Quando eu consegui entregar e colocar diante dele, ali no papel, tudo que eu estava sentindo, ele acalmou meu coração, ele me trouxe paz e eu consegui dormir. Eu não estava nem conseguindo dormir, de tão ansiosa que eu estava me sentindo. E depois que eu escrevi tudo, coloquei na mão do Senhor, eu falei, Senhor, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. E fui colocando, e aquilo me deu um alívio. Deus trouxe paz pro meu coração naquele momento. Deus trouxe paz pro meu coração. Então, assim, se você não consegue orar
Escreve, vai para o texto, escreve, coloca no papel. Às vezes tem dificuldade de falar, de orar em pensamento, você fica com a mente distraída. Escreve, vai para o texto, coloca no papel. E o Senhor vai trabalhando em você aquilo que te deixa ansiosa, que te deixa sem dormir, que te deixa com medo. É Né? verdade. Verdade. A gente tem que estar. A gente tem que criar estratégias, né? Para a gente sempre estar nos conectando a Deus. Né? Amém. E a gente não pode esquecer nunca, voltando lá no que a gente estava falando, a gente não pode esquecer nunca em quem que a gente deve crer. É Amém. difícil a gente entregar, é difícil. Não só para a mulher, para o homem também. Ele tem a ziquezira da cabeça dele também. Isso aí é do ser humano. Mas a gente não pode esquecer nunca em quem que a gente crê. Né? E a gente tem que saber que Jesus é sempre a resposta. Ele é sempre a resposta verdadeira. Não é o noticiário, não é o político, não é a ciência. É Jesus. E a gente não tem que se envergonhar das nossas fraquezas, né? Quando a gente é fraco, é que a gente é forte, porque a nossa força é do Senhor. Então, quando a gente Isso. não tem mais o que fazer, que a gente está se sentindo completamente fraco, é a hora que Deus vai agir. Ele trabalha, porque senão a gente não vai dar glória para ele. Foi a gente que resolveu. Então, quando esgota todas as possibilidades, é hora de Deus agir. O Amém. ideal seria ele agir de cara, mas a gente também não entrega. É. Não, Se isso a aqui gente... pode deixar que eu dou conta. Eu creio que tem irmão que sabe descansar assim plenamente no Senhor. Eu creio. E eu espero chegar nesse nível espiritual de confiar imediatamente, assim, de entregar. Amém, Senhor. Quando eu estiver velhinha, assim, que eu tenha essa Antes, né? maturidade. Me ajuda aí, ué. Vamos Eu espero antecipar a que antes, bênção. mas eu espero, né, pelo menos. Receber, né? É, Né? E aí eu queria falar um pouquinho agora de Pedro. Né? A gente, nesse texto que a gente leu lá em Marcos 8, né? 31 a 38, a gente trabalha a imagem de Pedro ali, mas a gente pode trazer a imagem de Pedro como representando a gente, representa a igreja, ele representa a mim, representa você, né? Aí, se você parar para... Oi. não, eu digo assim, que Pedro ali representa todo mundo mesmo, porque eu acho que foi por amor que ele quis falar aquilo com Jesus. Ele nunca imaginou que o diabo estava usando ele, né, Pois naquele é, momento. olha só, se a gente parar para pensar em Pedro, Pedro, ele foi elogiado. Ô Pedrão, aqui você vai ser chamado de pedra, você vai ensinar, eu vou fazer a minha igreja. E, poxa, é um elogio gigantesco receber isso de Jesus. Né? Mas aí, se tomar um puxão de orelha porque você falhou, e Jesus, ele é Não, justo? Patrícia, ele não estava dominado, pelo menos é o que a gente entende que não, a gente entende que ele foi usado só, Não, ele foi usado. deu ele. Vou comentar sobre isso. A gente também é assim. Né? A gente tem revelação, igual Pedro teve essa revelação, tu és o Cristo, é o Filho de Deus. Ele teve essa revelação. A gente também tem revelação hoje. Né? Eu creio nisso, eu sei disso, não só creio, eu sei, eu tenho certeza. E também como Pedro, a gente também cai. A gente tem decepções, né? E a gente tem que ter firmeza, né? E saber que se a gente errar, a gente levanta e Tem que correr Jesus pro colo nos do Pai. ajuda, nos perdoa. Pois é, aí um grande problema que a gente tem hoje, sociedade, a gente tem a mania de buscar o evangelho light, né? É aquele evangelho que não te desafia a nada, ele só nos justifica, é o evangelho do coach, né? Aí, igual o meu irmão brinca, pô, o cara é coach, mas ele anda num Corsa 95. Né? Não, tem coisa que não funciona. Está na palavra, está na Bíblia. A gente não tem que inventar, a gente não tem que tentar reinventar a roda. Não. A gente segue a palavra certa de Cristo, o que está na Bíblia, e ali a verdade vai ser revelada, vai estar tudo certinho. Né? Se algo ruim acontece com a gente, rapidamente a gente vai justificar. Não, peraí, Jesus não está nisso aqui, não. É a primeira coisa que a gente fala. Então, não, foi o diabo que colocou isso aí para eu tropeçar, né? Isso aí foi uma armadilha do diabo.
né? A gente sempre tenta retirar a nossa culpa, né? A culpa do evento nunca é nossa, né? Por mais que a gente tenha contribuído para o fato ocorrer, ou então a gente não só tenha contribuído, a gente que fez tudo, não, mas a culpa nunca é nossa. E isso aí é o que tem ocorrido muito hoje, né? E Jesus não veio aqui para o mundo para que a gente ficasse se justificando, que a gente pagasse de vítima, de coitadinho. Não é isso, não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou a gente ser forte, a gente ser valente, a gente ser bravo, a gente encarar as coisas de frente. Todo ato tem sua consequência, eu vou aceitar as consequências do ato. É isso que Jesus veio ensinar para a gente. Né? No Até caso, sim. porque Deus, ele conhece as nossas imperfeições, ele conhece a nossa, as nossas dificuldades. E ele não espera que a gente seja perfeito, porque ele sabe como isso é difícil, como a gente é inalcançável para a gente. Ele sabe que a perfeição é inalcançável para a gente. Ele não espera que a gente seja perfeito. Então, ele sabe que a gente vai errar, mas ele espera que a gente cai e se levanta, que a gente, se a gente errar, que a gente se arrependa. É isso que o Senhor espera da gente, que a gente tenha um arrependimento verdadeiro, genuíno, que a gente não, que a gente erre sem querer errar, que a gente erre não propositalmente, né? Mas ele sabe que a gente vai errar. Infelizmente, nós somos pecadores, é a nossa natureza, nós somos pecadores. Mas quando a gente ama Jesus e a gente se entrega a Ele, a gente quer andar em retidão, porque a gente quer agradar o Senhor. Principalmente, o que nos afasta do pecado é não querer nos afastar de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, como a gente quer andar certinho, quer andar com Deus, isso nos leva a andar reto. Mas a gente vai errar, porque a gente é humano, a gente é falho, a gente, infelizmente, a gente não consegue andar certinho o tempo todo. Todo mundo está sujeito a erro. Até aquela pessoa mais certinha do mundo, ela está sujeita a erro. Mesmo que não pratique ações, pode ser algum pecado em pensamento. Porque assim, o simples pensamento já é um pecado, se você pensar contra a palavra de Deus. Então, e o Senhor conhece a gente, Ele é o nosso Criador, Ele sabe da nossa dificuldade, da nossa imperfeição. Então, Ele não espera que a gente seja perfeito. A gente não precisa se justificar para Deus. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados e correr para Ele. E a gente não pode esquecer também que Deus é o mesmo. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, né? E a gente tem que voltar nossos olhos para Ele. Deus não Amém. muda nunca. Ele é o Deus da graça, é verdade. Ele é o Deus do amor, mas ele também é o Deus da justiça, igual a gente está falando. É o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. O caráter de Deus não muda. Tinha graça no Antigo Testamento também, se a gente analisar o Antigo Testamento. E da mesma forma, se a gente analisar o Novo Testamento, ali tem justiça. Deus não muda. A gente que fica aliviando, né? A gente não pode ficar aliviando. O caráter de Deus nunca vai mudar, né? Deus não é um pai que mima e estraga seus filhos. Não. Deus não é isso. Ele disciplina aquele que comete maldade. Ele desafia você para que você vença um obstáculo. Isso é a forma como Deus trabalha. Ele te ensina a ser forte. Ele te ensina a ser corajoso. Amém. Ele quer o melhor para você. E os nossos desafios são o que nos molda. As nossas dificuldades, Deus... Sempre você vai trabalhar na tribulação com aquilo que você tem mais dificuldade. Sempre Deus vai trabalhar em você as suas dificuldades, as suas fraquezas. Então, quando você passar por uma prova e você, por exemplo, você pede paciência, ai, Senhor, eu preciso ter paciência. O Senhor vai te dar situações em que você vai trabalhar a sua paciência. Você vai precisar aprender a ter paciência. O Senhor vai criar essa situação para que você cresça, para que você espiritualmente se desenvolva, que você fique mais próximo dele, para que você melhore, para que você cresça como servo do Senhor. É verdade, mas aí Deus cria essa oportunidade. Mas uma coisa que Deus deixa a gente também fazer é escolher qual caminho que a gente vai tomar. Né? Ele coloca o caminho ali. E ele sempre orienta a gente a escolher o caminho da bênção. Ele coloca ali na frente. Ele espera que a gente... Agora, ele não tem prazer nenhum com o sofrimento dos filhos dele. Verdade. Isso é Deus. Agora, ele vai respeitar se você quiser.
seguir o caminho que vai dar mal. Né? Ele não te deseja isso. Né? Então a gente tem que ficar atento para a gente não ser enganado com a palavra de Satanás. Aí eu vou pegar a fala da Patrícia. Né? Porque Satanás, lá na passagem que a gente estava lendo, ele assoprou no ouvido de João Pedro. Pedro. Ele assoprou. Ele, pô, isso é como se fosse um pensamento. Ele falou assim, não, é isso mesmo. Ele foi lá e repreendeu Jesus. Aí Jesus deu a catracada nele. Por quê? Olha, afasta de mim, Satanás. Essas palavras são as palavras que Satanás estava usando. Né? Então a gente tem que ficar atento para a gente não ser enganado pelas palavras de Satanás. É isso que a gente tem que fazer. Porque da mesma forma que ele fez antes, ele continua fazendo hoje. Ele continua assoprando mentira nos ouvidos das pessoas. Ele continua soprando mentira. Está mais enfurecido nos tempos atuais, porque, gente, está acabando. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Satanás está enfurecido. Ele quer mais almas para ele. Ele quer levar todo mundo para o inferno junto com ele. Ele e quem ele puder usar, ele vai usar. Então ele vai chegar perto de uma pessoa que você admira, que você gosta, seja um pregador, seja um falso profeta, que você não sabe que é um falso profeta, seja um amigo próximo, um parente, ele vai soprar alguma coisa, a pessoa vai pegar aquilo dali sem perceber que não é uma coisa de Deus, e vai te soltar. E aquilo dali vai acalenta seu coração e não fica bom. Então a gente tem que ter o ouvido atento a isso. Por isso que a gente tá sempre orando para o Espírito Santo. Quem nos revela é o Espírito Santo. Hoje nós vemos o tempo da graça, nós temos o Consolador conosco, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nós temos de ter o Consolador conosco, o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele só quer nos conduzir por bons caminhos. Ele fala conosco do pecado, ele nos alerta do pecado, ele nos leva a tomar decisões corretas, ele nos informa, tipo, assopra pra gente, mostra pra gente no nosso coração que a gente está tomando uma decisão errada. Ele é o nosso alerta. Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo e buscar em oração. E se a gente pegar o Espírito Santo com a Bíblia, é o manual que a gente tem. Manual de vida. A Bíblia é a palavra de Deus. É como se fosse Você tem um livro, no meu caso, vamos pegar na minha profissão, é como se eu pegasse o Código Civil, que vai me mostrar todas as leis que eu preciso para a vida privada. Tá ali tudo escrito, é só eu abrir e ler. Ah, mas aí qual que é o papel do Espírito Santo nessa daí? Ele é como se fosse meu professor. Eu não vou precisar de ler um livro de 5.000 folhas. Eu não preciso disso. Ele vai falar assim, olha, vai na folha número 297, no quarto parágrafo está justamente o artigo que você está precisando da lei, que vai te explicar. É assim que funciona. Ele vai te guiar na Bíblia para poder te mostrar qual que é a verdade que você precisa de ver. E ele fala no nosso coração a revelação que o Senhor tem pra gente. O tempo todo. Ele fala o tempo todo. Né? Ele é maravilhoso com a gente. É o Consolador. Jesus foi e falou, eu vou deixar meu Consolador. Né? E acho que a grande beleza da Páscoa toda é a ressurreição de Cristo. Não só a ressurreição. Ele está ressurreto, mas ele subiu e ele deixou o Consolador. Ele mandou o Consolador para cá. Se não fosse o Consolador, ia estar muito difícil. Né? E a gente podia concluir, porque já são 8h35, né? Então vou fazer uma conclusão aqui, porque hoje a gente tem um compromisso e para a gente não atrasar. Né? E a conclusão, eu queria que, para a gente concluir, eu queria pedir para a Andrés ler novamente Mateus 8, só o versículo 38. Peraí, só um pouquinho que eu já tinha mudado aqui. Eu quebro, né? Eu fico pedindo para você rodar a Bíblia inteira. Não tem problema, eu gosto. Eu amo folhear a Bíblia. Qual versículo? 38. Mateus 8, 38. É o último que a gente leu. Não. Não é Mateus, não. É Marcos, não é não? Marcos? Ah, a gente leu Marcos, verdade. É Marcos. Tá vendo? Isso que dá, tá sem óculos e não tá com a Bíblia de letra grande. 38? É. Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, o que a gente conclui disso daí? Saudade também, Jô. Muito, muito, muito. O que a gente conclui disso? A gente conclui que Jesus não se envergonhou de morrer na cruz. Ele não se envergonhou de ser cuspido. Ele não se envergonhou de ser humilhado por nós. Né? A rejeição, ela tornou-se completa aceitação. É isso que foi a obra da cruz. Foi humilhado, ele foi zombado, ele foi diminuído. Tentaram diminuir Jesus de todas as formas. Colocaram a placa como Jesus, Rei dos Judeus, para humilhá-lo. Colocaram um manto nele para humilhá-lo. Colocaram uma coroa de espinhos também. Tentaram diminuir Jesus de todas as formas. E ele, como um cordeiro, ele se entregou sem reclamar. Gente, Jesus, ele podia ter saído dali. Ele podia ter estalado os dedos e ter saído dali. Ele saiu como herói e o pessoal ainda falava assim, na hora que fala assim, desce da cruz pra gente crer que você é o Salvador. Ele descia, que nem o pessoal fala, né? Era o plano de Deus. Não, de jeito O plano nenhum. de Deus era para alcançar mim, para alcançar você, para alcançar todos os outros. Porque, inicialmente, o povo de Deus eram os hebreus. E Jesus veio para abrir a graça para todos nós. Todos nós fomos abençoados e agraciados pela morte de Jesus, que levou os nossos pecados e abriu a possibilidade da gente servir esse Deus maravilhoso, ser chamado filhos de Deus. E olha só que interessante que a gente olha nesse versículo, né? Jesus fala ali de geração de adultério e pecado, não é? Acho que é geração que ele usa o termo, não lembro mais. Porque nessa geração adúltera e pecadora. Então ele trata a geração como adúltera e pecadora. E isso aí é totalmente contrário ao verdadeiro evangelho. E olha como que isso é atual hoje. Né? A sociedade doente que a gente está vivendo. A gente vive numa sociedade totalmente contrária ao evangelho. Né? O evangelho, se a gente parar para pensar, o evangelho ele não é moralista e legalista. O evangelho não é isso. Ele é cheio da graça. Agora, o evangelho, ele não é apesar dele ser o evangelho da graça, ele não é o evangelho da libertinagem. Né? Tem uma diferença muito grande aí. A liberdade que a gente tem em Cristo, ela traz responsabilidade. Não é livre estou, livre estou. Não é Frozen. Três meninas é o que a gente lembra. Mas a gente tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus. A gente tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus. Não adianta. E se a gente quer a salvação, a gente quer estar lá nas bodas do Cordeiro, a gente tem que fazer a nossa parte. Isso é incontestável. Não é mesmo? Verdade. Para não perder o hábito, nós temos um Deus lindo demais da conta. Nosso Deus é lindo. Deus é tudo, né? Ele é. E ele está esperando só a gente se render a ele. Se a gente chamar ele para uma conversa, chamar ele para namorar no nosso coração, para estar perto da gente. E na nossa fraqueza, o Senhor, ele nos fortalece. Quando a gente acha que não tem mais jeito, para Deus tem. Para Deus nada é impossível. A única coisa que é definitiva é a morte, que não tem mais jeito. Mas agora, enquanto a gente está vivo, é hora da gente falar dele, da gente se aproximar dele, da gente falar de Deus com outras pessoas que ainda não conhecem, não tem oportunidade de servir esse Deus maravilhoso que a gente tem. Deus é apaixonante. Quando a gente se aproxima dele, você não quer se afastar, não quer estar em outro lugar, não quer... Quando você entra perto de Deus, que você entra na graça, você não quer estar em outro lugar, nada mais serve para você. Só servir o Senhor, só estar perto dele, é aquilo que nos preenche. Todo mundo nasce com um buraquinho dentro, um pedacinho oco. E eu já sofri muito com esse meu pedacinho oco. Ele me levou a fazer coisas que hoje eu abomino. E eu já fiz muita coisa assim que hoje, para mim, não... Eu me repreendo por ter feito essas coisas. E já me arrependi também, já nem lembro mais. Mas... Tá queimado lá na cruz, né? Tá queimado lá na cruz.
E eu só tive esse buraco dentro de mim preenchido quando eu encontrei verdadeiramente a Deus. Quando Ele veio, Ele já estava me esperando, mas quando eu fui a Ele preencheu esse buraco que tinha dentro de mim. E esse vazio hoje é completamente preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu me sinto completa, completa. E não tem, essa questão existencial, todo mundo fica, ai, por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Gente, quando você se entrega ao Senhor e você entende por que você está aqui, não tem mais questionamento. Simplesmente você está aqui porque Deus te ama, Ele te fez e te deu uma comissão, uma coisa que Ele te pede. Leve a palavra dele àqueles que não conhecem, a todo canto da terra. Leve a palavra dele àqueles que ainda não conhecem o evangelho, que não servem a esse Deus poderoso, porque ele quer abençoar todo mundo. Ele quer que todos se rendam a ele para que ele possa agraciar todo mundo. Deus tem prazer em abençoar, prazer em trazer graça à nossa vida. Ele é um Deus maravilhoso. E Ele está esperando só um passo. Um passo. A gente está com tanto tempo sobrando assim nessa quarentena. Tira um momento do dia para você falar com Deus. Que seja como a minha filha adolescente, põe uma cadeira do lado, vai conversando como se ele fosse seu amigo, mas converse com ele e ele vai te responder. Pode não ser naquele momento, ele pode responder através de uma música, ele pode responder através de um irmão que vai levar uma palavra para você, ele pode responder de uma palavra que você ouve. Ele vai te responder, ele vai chegar a sua resposta que você está precisando ouvir. Deus vai te encher. Ele quer falar com a gente, ele quer falar conosco. O Espírito Santo é uma pessoa que está ao nosso lado e ele quer falar com a gente. Ele quer colocar a gente nos trilhos, digamos assim, colocar a gente no eixo, para que a gente tenha uma vida abençoada. O Senhor não gosta de ver a gente sofrendo. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai que ama os seus filhos. Se você gostar de ver seu filho sofrendo, você é um péssimo pai. Mas o É Senhor é um pai louco. muito melhor do que nós somos e nós não gostamos de ver nossos filhos sofrendo, quanto mais Deus. Só que Deus, Ele quer que o propósito dele se cumpra na sua vida. E Ele vai fazer de tudo até que isso se cumpra na sua vida. Ele vai criar situações para que você se renda a Ele, para que você busque a Ele. É isso que Ele quer de você. Para que você tenha o seu vazio aí também preenchido por Deus. Para que seu buraco negro dentro de você seja completamente preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele te dominar, deixa Ele te conduzir. Se entrega, se rende, busca Ele. A gente possa E usar esse tempo de sobra para buscar mais a Deus, para pensar na entrega de Jesus na cruz, no que Ele fez por mim, no que Ele fez por você, na entrega, um homem que morreu por mim, que morreu por você. Não existe maior amor que esse. Não existe maior amor que esse. Ele morreu por todos nós sem nos conhecer. Olha quantos anos nós vivemos depois de Jesus e o seu pecado estava lá com ele, sem você ter nascido ainda. O seu pecado foi carregado com ele para a cruz. se a gente pegar essa palavra sua do buraquinho lá, ele só é preenchido mesmo quando a gente convida Jesus para morar dentro do nosso coração. Verdade. E aí o interessante é que aí a gente se rende, né? Ah, não, me rendi, eu vou pedir para Jesus morar no meu coração. E aí eu sou muito bonzinho, não vou cobrar nada, não. Né? Mas Jesus é um cara tão gente boa que o aluguel que ele vai te pagar para poder estar morando no seu coração é tanta bênção infinita que você vai ter, tanto cuidado, tanto amor, que não tem como você explicar só com a palavra graça mesmo. A palavra Né? graça é favor imerecido, é isso mesmo. Então, a gente não merece o favor de Deus, mas ele nos dá. Verdade. Tá? Amém. Amém. Glória a Deus por mais essa Glória a célula. Deus. Ora pra gente, amor, para terminar. Oro.
Amado Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, falando do Senhor, falando do teu sacrifício, Jesus, colocando, Senhor Deus, a tua verdade, Senhor, na vida dessas pessoas que estão nos acompanhando, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, eu peço, Pai querido, que o Senhor trabalhe no coração delas, que o Senhor revele toda a tua verdade a elas, Senhor Deus, que a mente delas seja tomada pelo teu Espírito Santo, que elas possam, Senhor Deus, ser agraciadas pelo teu amor, Senhor Deus, que elas possam te conhecer verdadeiramente, Senhor, e sentir a tua presença no dia a dia delas, Pai querido. Amém, Deus. Senhor, eu te louvo por cada vida que passou aqui por essa live, Senhor Deus, por Amém, cada Jesus. família representada por essas pessoas, Senhor Deus, da proteção, põe anjos guardando, protegendo, Senhor, contra esse vírus, contra todo mal, provisiona, Senhor, não permita que nada falte na vida dessas pessoas, Senhor Deus, que não falte trabalho, que não falte alimento, que não falte sustento, Senhor Deus, que não falte saúde, Senhor Deus, em nome de Jesus, derrama Amém, Deus. incontáveis sobre a vida delas, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome Eu de te Jesus, Pai. agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai querido, porque primeiramente o Senhor ministrou para mim, ao meu coração, e eu fui muito ministrada pelo Senhor, Senhor. Obrigada, Pai querido, por tudo que o Senhor tem falado conosco, pelo que o Senhor tem mostrado, Senhor, pela oportunidade pelos teus cuidados, que temos, Deus. pelo tempo que temos, Senhor Deus, para te buscar e para nos rendermos a Ti, Senhor. Que a gente saiba fazer melhor uso do nosso tempo, Senhor Deus. Que a gente seja completamente preenchido pelo Senhor, Pai querido. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, obrigado. Obrigada pela presença de todo mundo que passou por aqui, que está aqui agora com a gente. A live vai ficar salva se vocês quiserem assistir tudo desde o início. Quem não Indicar para alguém também que pode ser abençoado pelas palavras. Amém. Né? Amém. Saudade da gente se reunir, fazer um lanche gostoso. Em breve, Em em breve. Jesus, em breve. Glória a Se Deus. tiver frio, a gente faz caldo. Se tiver calor, a gente toma refrigerante. Na próxima, quando a gente conseguir reunir. Glória a Deus. Deus abençoe muito vocês. Obrigada, viu? Pela participação de todo mundo, pelas mensagens. Obrigada, tá? Por tudo, por estar aqui com a gente, por compartilhar com a gente. Tem muitas mensagens aqui. Depois eu não consigo acompanhar todo mundo, mas depois eu vou olhar todas as mensagens com carinho, tá? Um beijo. Deus abençoe vocês. Uma noite abençoada para todos. Tchau, tchau. Tchau.